Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História aqui do curso Supermódulos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Esse tema é tão importante em vários concursos, né? Inclusive falar um pouquinho da participação do Brasil na Segunda Guerra também. No final da aula a gente vai tocar nesse assunto. Bom, o corte temporal é de 1939 até 1945, tudo bem? E para começar, a gente vai falar dos antecedentes do conflito. O que estava acontecendo na Europa nos anos anteriores à eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, vamos lembrar aqui que entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda é um período que a gente chama de período entre guerras. E esse período ele é muito importante porque a gente tem a crise de 29, o crescimento do nazifascismo e como outra consequência da crise de 29, o crescimento das ideias de esquerda também, né? Isso tudo a gente já falou em outras aulas, mas eu só estou recapitulando para a gente entender que o que a gente vai ver agora, esses antecedentes, tem a ver com essa questão do período entre guerras, tudo bem? Bom, primeira coisa, em 1933, o Hitler vai chegar ao poder na Alemanha, né? Ele vai chegar ao poder e vai instaurar toda uma estrutura que vai mostrar pra gente que ele está se preparando para um conflito. Então ele tem essa pegada bélica desde o início, tá? Como, por exemplo, serviço militar obrigatório, né? Grande produção bélica, formação do grupo do eixo, ele já está junto aí com a Itália, primeiramente, mais tarde também com o Japão. E aí, você pode estar se perguntando, Raquel, mas ele está desrespeitando o Tratado de Versalhes. Vamos lembrar, terminou a Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha era proibida de produzir material bélico, né, tinha que ter o seu exército reduzido, então ele começa a desrespeitar o tratado. Inglaterra e França são os dois países, são as duas nações, segundo esse tratado, responsáveis para ficarem vigiando os passos da Alemanha, né? Então, assim, caso a Alemanha desrespeitasse o Tratado de Versalhes, Inglaterra e França deveriam agir contra a Alemanha. Porém, a Alemanha desrespeita o tratado e Inglaterra e França nada fazem, apenas fingem que não estão vendo. Por quê? Porque quando Hitler, quer dizer, antes do Hitler tomar o poder, ele já tinha tentado tomar o poder anteriormente, no final dos anos 20, na Alemanha, não consegue, né, e é preso. E na cadeia ele escreve aquele livro famosíssimo, né, a Bíblia nazista, chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta. E lá o Hitler cria, né, a doutrina do espaço vital, que seria um projeto expansionista, ou seja, ali ele estaria listando os territórios que ele teria o intuito de invadir para aumentar a Alemanha, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mais para frente. E aí, a União Soviética era um desses países, né? Então, Inglaterra e França nada fazem quando Hitler desrespeita o Tratado de Versalhes, porque elas possuem a esperança do Hitler invadir a União Soviética, que é uma ameaça socialista encravada no meio da Europa, ela é incômoda. Então Inglaterra e França pensam, pô, se o Hitler puder fazer esse favor pra gente, invadir a União Soviética seria ótimo, então deixa ele produzir material bélico, deixa ele aumentar as suas forças armadas, vamos fingir que a gente não tá vendo, porque ele precisa disso para invadir a União Soviética, certo? Porém, secretamente, né? O Hitler, ele assina um pacto, e eu disse secretamente, essa é uma informação muito importante, porque é um pacto realmente secreto, chamado Pacto Germano-Soviético. É um pacto de não agressão. Ele assina esse pacto com o líder da União Soviética, que na época era o Joseph Stalin, certo? E aí o Stalin fica tranquilão. Ah, tá todo mundo achando que o Hitler vai me invadir, mas nós assinamos esse pacto e isso me garante que ele não me invadirá. Vai ter uma hora que o Hitler, né, já no meio da guerra, ele vai quebrar esse pacto e vai invadir a União Soviética de qualquer forma. Mas o Stalin está acreditando que isso de fato não vai acontecer, né? Bom, em 1935, já, né, no segundo ano do governo nazista, a gente tem o início da perseguição antissemita, ou seja, a perseguição contra os judeus, né? Os judeus primeiro são colocados em guetos, que são bairros
totalmente afastados dos outros alemães, depois são construídos muros cercando esses guetos, impedindo que esses judeus saíssem dali. Posteriormente, esses judeus eles são levados para campos de concentração e os seus bens são todos confiscados. O grande lance é esse. A trajetória pessoal do Hitler, né, já tinha assim, um pouco de ranço, como a gente diz hoje, né, dos judeus. Né? Ele já tinha sido prejudicado pelos judeus durante alguns momentos de sua vida. Né? A gente aqui, infelizmente, não pode, a gente não tem tempo, né, para falar da biografia do Hitler e tudo mais, mas só uma informação para vocês é que durante a sua vida ele foi, não é bem sacaneado, né? Mas ele passou por momentos difíceis e os judeus estavam sempre envolvidos, né? Então ele criou essa antipatia pessoal com relação aos judeus. Porém, o grande lance do governo nazista perseguir judeus é uma questão econômica, uma questão financeira. Os judeus, eles são, até hoje, os empresários e banqueiros mais ricos do mundo, e isso já vem de um certo tempo. Né? Então, cada judeu que era enviado para um gueto, enviado para um campo de concentração, esse judeu ele tinha os seus bens confiscados. Né? Então, assim, o dinheiro do judeu ia para as mãos do governo alemão. E foi com esse dinheiro que o governo alemão bancou a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, toda essa história em torno dos judeus, né? Os judeus são os culpados por todas as tragédias que a Alemanha já passou, coisa e tal. Eles são meio que criados como um bode expiatório, né? Para levarem toda a culpa e justificarem o confisco dos bens. Só que essa perseguição, né? Esses campos de concentração, eles não recebiam apenas judeus. Eles também recebiam outros tipos de seres humanos, né? Que eram considerados defeituosos pelo governo nazista. Eram considerados, assim, pessoas que não podem, por exemplo, sei lá, ter filhos e tal, linhagens que não podem ir para frente, né? Então, assim, que pessoas eram essas? Dentro de um pensamento totalmente preconceituoso, a gente tem, além dos judeus nos campos de concentração, a gente tem homossexuais, negros, ciganos, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, deficientes mentais, qualquer tipo de nativo, né? Isso era bem raro, mas sei lá, indígena, isso era bem raro na época, ainda mais Europa, né? Mas se tivesse indígena também eram perseguidos, aborígenes australianos perseguidos, nativos, né, de outras regiões, assim, que não a Europa, tá? Bem, em 1936, começa a Guerra Civil Espanhola. Então, assim, o Francisco Franco, que é um ditador fascista na Espanha, tentando tomar o poder, né? Aliás, tentando não, ele dá um golpe de Estado fascista na Espanha e se inicia, né, de um lado, as forças fascistas apoiando Franco contra as forças antifascistas. Então era uma problemática totalmente ligada à Espanha. No entanto, isso aqui serviu para o Hitler como um grande treino para a Segunda Guerra Mundial, um grande ensaio. Por quê? Porque os nazistas vão se envolver, vão apoiar o Franco e vão testar armamento, vão testar, né, tática de guerra, estratégias militares e tudo mais. Né? O Franco ele sai vitorioso, né? E isso dá uma moral também um pouco maior para os nazistas. Em 1938, o Hitler coloca em prática o início da sua doutrina do espaço vital. Foi aquela doutrina que eu mencionei, que está lá no Mein Kampf, né? Que dizia o seguinte: a Alemanha, o povo alemão, né, a raça ariana, ela é superior a todas as outras. Então, ela necessita de um território, de um espaço geográfico maior para garantir o seu pleno desenvolvimento, né? Ou seja, é um projeto expansionista, né? Em 38 ele coloca esse projeto em prática através da Anschluss. Anschluss significa anexação pacífica. O Hitler, não sei se todo mundo sabe, mas ele não era alemão, ele era austríaco, né? E obviamente ele vai considerar que os austríacos também são da raça ariana, obviamente, né? Porque ele precisa se colocar nesse bolo de pessoas teoricamente privilegiadas geneticamente, como ele mesmo dizia, né? Então,
Através da Anschluss, a Áustria foi anexada à Alemanha totalmente pacificamente. Ela se permitiu, né? Ela permitiu que as forças nazistas entrassem, ela desejou essa anexação, tá? Então foi uma anexação diferente, não foi através de conflito, de guerra, né? De forçação de barra. Foi totalmente pacífica e desejada, tá? Bom, depois disso eu vou ter a anexação da Tchecoslováquia, né, que é um país que não existe mais, já se fragmentou. E aí com essas anexações, como eu disse, a Alemanha estava claramente, aliás, novamente, desrespeitando o Tratado de Versalhes, né, porque o Tratado de Versalhes, né, através dele, a Alemanha perde inclusive território pátrio, né, que foi o Ducado de Varsóvia, atual Polônia. A Inglaterra e a França, como eu disse, nada fizeram, porque tinham a esperança do Hitler invadir a União Soviética, tá? Então aquilo que eu mencionei vai aparecer aqui embaixo como uma explicação. Continuando então, eu tenho aqui, né, essas duas imagens super importantes, essas duas charges que aparecem bastante em prova, principalmente, né, tratando-se de assunto de século XX, as charges são muito frequentes, né? O casamento estranho da extrema-direita com a extrema-esquerda, né? Afinal de contas, eu tenho aqui o pacto germano-soviético, de um lado Hitler como noivo e o Stalin como noiva, né? E aqui o brinde, né? Um brinde tão inusitado, né, da cerveja alemã com a vodka russa, né? Então, aquela imagem, assim, são duas imagens que remetem a um momento amistoso entre esses dois ditadores. Um de extrema direita, que é o Hitler, e outro de extrema esquerda, que é o Stalin. Bom, o conflito em 39, então, vai eclodir, vai se iniciar, quando Inglaterra e França, já muito preocupadas com a demora do Hitler em invadir a União Soviética, acabam desconfiando que tem alguma coisa errada. O Hitler, ele vai invadir a Polônia, né, que é o território pátrio que ele havia perdido no Tratado de Versalhes, e aí o desrespeito ao tratado já ganha proporções muito grandes, né? Inglaterra e França vão receber pedido de socorro da Polônia, né? Inclusive naquele filme do Roman Polanski, que é um filme que eu até aconselho que vocês vejam, para que vocês entendam um pouco melhor sobre essa perseguição antissemita, que é aquele filme famosíssimo, ganhador de Oscar e tal, que é O Pianista, né? Assim, de um grande diretor judeu, polonês, que é o Polanski. Então eu acho assim que vocês devem assistir esse negócio para vocês entenderem assim um pouco melhor sobre essa questão da perseguição antissemita, além de ser um tema que os alunos sempre têm muita curiosidade. A Polônia pede desesperadamente socorro. Inglaterra e França acabam se unindo, né, no que vai se transformar no grupo dos aliados. Lembrando que o grupo do eixo, ele já existe. E aí, Inglaterra e França declaram guerra ao eixo, à Alemanha. Nesse momento, o eixo está ali só com a Alemanha, mais tarde vem a Itália e um pouco mais tarde o Japão. Em abril de 39, então, o ditador Adolf Hitler exige a devolução da Polônia, como eu falei, e aí no dia 1º de setembro, diante da negação, inicia-se a guerra às 4h40 da manhã, quando Hitler invade de surpresa a Polônia, né? Num ataque, numa estratégia militar nazista chamada de Blitzkrieg, tá aqui escritinho, ó. Depois vocês deem uma olhadinha, esses slides vocês já têm. A Blitzkrieg é um ataque surpresa, por várias vias possíveis, assim. Então, se tiver costa, você tem ataque marítimo, você tem ataque aéreo, ataque terrestre, sempre num horário inusitado, geralmente madrugada, quase anoitecendo, quase amanhecendo e tudo mais, para você pegar o inimigo de surpresa. Geralmente o inimigo te espera, sei lá, por uma via de ataque, você vai invadir pela via menos óbvia e tudo mais, né? Hoje em dia isso é muito comum, né? Mas quem iniciou esse negócio foi o Hitler. E aí a guerra começa definitivamente. Bom, a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial a partir de 3 movimentos. O primeiro movimento é a expansão do eixo. Então, nos primeiros anos de guerra, a gente vai ver Alemanha, Itália e Japão se expandindo loucamente. Os aliados, eles vão ficando retraídos. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é quando os aliados conseguem pegar fôlego e pausar o eixo.
Então eu tenho a contenção do eixo. Na terceira etapa, eu tenho a retração do eixo, ou seja, os aliados avançam sobre o eixo e o conflito termina. Eu estou dando spoiler, mas vocês já sabem que a Alemanha vai perder esse negócio, né? Bom, aqui eu fui separando por fatos importantes, né? Por exemplo, em abril de 1940, as tropas alemãs vão invadir, né, a Escandinávia, que é o extremo norte europeu, vão invadir Dinamarca e Noruega, isso em abril. Em maio, vão invadir Holanda e Bélgica, sendo que esses 4 países declararam-se neutros e a Alemanha simplesmente ignorou, né, a declaração de neutralidade e invadiu, que se dane, né? Em junho do mesmo ano, ainda em 1940, os franceses, esperando que os alemães os atacassem pela linha Maginot, eles não acreditam que o ataque vem por outra área, né? Que o ataque vem direto da Bélgica, e aí eles são pegos totalmente de surpresa, né? Bruxelas e Paris de trem é mais ou menos aí 1 hora, né? Ou de repente até um pouco menos. Então vocês imaginam, se os alemães estavam na Bélgica, rapidamente chegaram em Paris, a Bélgica é um país minúsculo, né? Chegaram em Paris rapidinho, e tomaram a capital da França, né? A partir desse momento, a França passa para as mãos dos nazistas e fica nas mãos dos nazistas até quase o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, durante a guerra quase inteira, a França dominada por Hitler, tá? No mesmo mês, ainda, em junho de 40, a Itália se empolga, né? O Benito Mussolini, o ditador italiano, se empolga, né, com o avanço alemão e acaba se juntando a ele, iniciando aí quer dizer, o eixo que já foi iniciado, mas o eixo agora ele vai ganhar um pouco mais de corpo, né? Em agosto do mesmo ano, os nazistas vão iniciar a Batalha da Inglaterra e aqui a coisa não vai ser assim tão fácil, não. A Inglaterra sempre é muito problemática, muito difícil, né, de ser conquistada. Por vários meses, os alemães vão despejar toneladas de bombas sobre Londres e mesmo assim não vão conseguir, né, a rendição londrina, a rendição inglesa. Embora os nazistas tivessem melhores condições econômicas e industriais, os radares e a habilidade dos pilotos ingleses fizeram a diferença. A Inglaterra não se rende a Hitler, mas por outro lado, o Japão se empolga, né? O Japão ele está de olho em vários territórios que ele não conseguiu terminar de conquistar durante a corrida imperialista lá no final do século XIX e início do XX. Então ele acha que esse é um momento interessante para assim fazê-lo. Lembrando que o Japão também tem um governo, né, fascista nessa época do imperador Hirohito. A gente chama de nacionalismo Showa, o fascismo alemão. Alemão não, desculpa, o fascismo japonês. Seguindo então, a gente tem aqui alguns fatos importantes, essa foto icônica, né, do Hitler, né, marchando sobre o Champ de Mars, né, o Campo de Marte, com a Torre Eiffel ali atrás, ele e os nazistas. Tem umas fotos muito icônicas, assim, dos nazistas marchando com a Torre Eiffel atrás, com o Arco do Triunfo, assim, do tipo, dominamos a capital cultural do mundo, né, que é Paris. Bom, e aqui a gente tem também, a gente precisa tocar um pouquinho nesse assunto, falar um pouquinho da Anne Frank, né, a filha do Otto von Frank. Essa menina, ela era holandesa de Amsterdã, de família judia, e ela, super famosa a história dela, né, porque ela e a sua família, eles se refugiaram ali porque quando os nazistas invadiram a Holanda, né, os judeus começaram a ser capturados e o Otto von Frank, com a esposa, com as 2 filhas, eles se refugiaram, e alguns agregados, né, alguns amigos, assim, judeus também, vizinhos e tal, eles se refugiaram, eles se esconderam no sótão do escritório dele, né? E ali eles ficaram escondidos durante, né, quase 2 anos, até que eles foram descobertos pelos nazistas e levados para o campo de concentração. Durante todo esse tempo, a Anne, ela escreveu um diário, que hoje é um livro super famoso, chamado Diário de Anne Frank, né? Foi publicado logo após o fim da Segunda Guerra. De todo mundo, só quem sobreviveu no campo de concentração foi o Otto von Frank, foi o pai, né? Todo mundo morreu. A Anne foi levada
para o campo de Auschwitz, lá na Polônia, né, que é um complexo, na verdade, de vários campos de concentração, um dos maiores, né, campos de concentração de todos. E aí a gente tem essa foto. Essa fotografia, segundo alguns estudiosos, esse seria o corpo, né? Isso aqui são cadáveres, né, em grandes valas, para onde esses corpos eram jogados aí depois de serem asfixiados, né, nas câmaras de gás. E aí esse seria o corpo da Anne Frank, que está nessa fotografia aqui. E essa é uma foto do seu diário, né? O local onde eles ficaram escondidos hoje lá em Amsterdã é um museu chamado Casa de Anne Frank, que pode ser visitado e tudo mais. É assim, incrível, né? Bom, seguindo, agora a gente está na segunda, não, a gente está na primeira etapa ainda, a expansão do eixo. Olha, a gente estava falando de 1940, agora a gente já está em 41, em junho de 41, né? Até essa altura, a União Soviética tinha assinado o Pacto de Não Agressão, ela estava de boa no canto dela, né? Não estava se metendo na Segunda Guerra Mundial, mas aqui, o que vai acontecer? O Hitler, ele vai colocar em prática a Operação Barbarossa, que é o seguinte: vou quebrar o Pacto de Não Agressão e vou invadir a União Soviética. Existem várias piadas, né? Ah, Hitler invadiu a Rússia no frio, por isso perdeu, fez igual Napoleão e tudo mais. Mas veja bem, gente, junho de 41, né? O mês de junho, no hemisfério norte, que é o caso da União Soviética, é verão. Então, assim, o Hitler, ele invade a União Soviética no verão. Porém, a invasão foi tão longa, durou tanto tempo, porque a União Soviética, nossa, é gigantesca. A Rússia sozinha já é gigantesca, imagina a União Soviética, né? Essa invasão durou tanto tempo que o inverno chegou. E aí foi a pior fase dessa operação para os nazistas, tanto que eles saíram derrotados. A gente vai falar disso mais tarde. Bom, então, no dia 22 de junho de 41, a União Soviética é surpreendida, né, com a Operação Barbarossa, né? Os alemães avançam de maneira avassaladora sobre a União Soviética, tomando vários territórios. Em 6 meses, estavam quase chegando a Moscou. Veja bem, em 6 meses. Então, quando a gente está em dezembro, no inverno já rigoroso no hemisfério norte, a gente tem o Hitler chegando na capital, que é Moscou. Mentira, a capital na época nem era Moscou, tá? Era Stalingrado, né? Mas Moscou já ficava num importante centro, né? Centro financeiro, centro político, né? Bom, em dezembro de 41, a relação entre Estados Unidos e Japão já estava tensa há muito tempo, desde o imperialismo. Por quê? Porque Estados Unidos e Japão sempre disputaram vários territórios no Pacífico, várias ilhas do Pacífico, né? Então, agora na Segunda Guerra Mundial, estão Estados Unidos ainda não, mas o Japão ele já está presente na guerra, então ele vai ficar prestando muita atenção nesses territórios todos e vai ser uma oportunidade dele invadir, né? Como eu disse, os Estados Unidos ainda afastados da guerra, eles só vão entrar mais tarde, né? Embora indiretamente apoiando os aliados, vendendo armas e tudo mais. Só que no dia 7 de dezembro de 41, isso vai mudar. Por quê? Porque o Japão ele vai bombardear uma base naval norte-americana no Havaí, chamada de Pearl Harbor. Na verdade, é o nome não só da base naval, mas também do principal porto havaiano, né? Pearl Harbor, Porto da Pérola, né? E simplesmente os Estados Unidos vão entrar no conflito após esse bombardeio, né? Para os Estados Unidos, o bombardeio foi muito positivo, né? Inclusive, hoje, os historiadores já sabem que os americanos sabiam que esse ataque ia acontecer, porque eles capturaram comunicação através de ondas de rádio dos pilotos japoneses. Eles sabiam que o ataque ia acontecer. A ordem do presidente da República foi: deixa acontecer, porque a gente precisa de um motivo para entrar na guerra, porque a gente precisa também, né, tomar esses territórios no Pacífico, a gente precisa expandir, a gente precisa ter a oportunidade de mostrar para a União Soviética do nosso poder. Vamos lembrar que a Guerra Fria, ela ainda não começou, mas ela já está sendo ensaiada, né, por Estados Unidos e União Soviética. Afinal de contas, a União Soviética na guerra era uma oportunidade dela mostrar para o mundo seu poder bélico.
agora Estados Unidos queria essa oportunidade também, né? É o capitalismo versus o socialismo, certo? E aí os Estados Unidos, eles passam a fazer parte do conflito. Bom, já que a gente mencionou Itália e Japão, só para mostrar, esse é o Benito Mussolini, ditador fascista, criador do fascismo propriamente dito, né, que ele nasce na própria Itália, e aqui o imperador japonês Hirohito, criador do nacionalismo Showa, que é o fascismo japonês. Bom, agora a gente vai entrar na segunda fase, que é quando o eixo ele vai ser contido, tá? Em 42, na Batalha de Midway, no Pacífico, Estados Unidos versus Japão. Sempre que eu falar de Batalha do Pacífico, vai ser Estados Unidos versus Japão, porque lá é o foco de disputa entre esses dois países, certo? Né? Estados Unidos vão massacrar os japoneses, que vão perdendo várias batalhas, e aí os americanos vão conseguindo alguns territórios para si. Em janeiro de 43, um super inverno rigorosíssimo no meio da União Soviética, né? Aquela tal da invasão Barbarossa que eu havia mencionado, vai começar a se tornar muito difícil para os nazistas, tá? Os nazistas não vão conseguir mais sustentar, né, suas frentes, né, assim, de batalha de uma maneira bem sucedida. A coisa vai começar a ficar esquisita, várias perdas militares vão acontecer, né? A gente tem aquela estratégia do Stalin, que é chamada de terra arrasada, né? Que é o seguinte, quando os nazistas marchando naquelas estepes russas, com a neve lá no joelho, né? Quando os caras avistavam um vilarejo, que era uma oportunidade de alimento, de abrigo, o que o Stalin mandava os soldados soviéticos fazerem? Destruírem os vilarejos. Mas aí são soldados russos colocando fogo em vilarejos russos? Sim. Não tem ética, entendeu? Não tem moral. Tem guerra, tá? A guerra, ela é cruel mesmo, tem um nível de crueldade acima do normal. Se é que existe, né, um nível de crueldade normal, mas a guerra ultrapassa todos os limites, tá? E aí eu vou ter o desespero dos nazistas tentando se abrigar num local que está em chamas, que já era, assim, você não tem mais muito o que fazer, né? Então, várias perdas de importantes lideranças militares aconteceram dentre os nazistas. Bom, como eu falei, o exército de Stalin estava mais acostumado com as baixas temperaturas, então para eles era mais vantajoso também. Essa aqui vai ser a primeira derrota do Hitler, vai ser a primeira vez que ele vai perder. E o exército soviético continuou mantendo sua atuação surpreendente até o fim da guerra. A União Soviética teve uma atuação belíssima, belíssima no sentido de super capacitada e super bem sucedida durante todo o conflito. Os soldados, gente, enfrentaram temperaturas de até 40 graus negativos, assim. Então, no congelador da sua geladeira é mais quentinho, né? Só para você ter uma noção, né? Bom, em maio de 43, né? Desde o segundo semestre de 40, a guerra já tinha chegado no continente africano. A gente tem que lembrar que o imperialismo tinha acabado de acontecer e os países envolvidos no conflito possuem colônias na África, né? Então, se eu vou invadir, de repente, a Itália e não consigo invadir a Itália, eu posso invadir uma colônia da Itália, que é a Líbia, por exemplo. Se eu vou invadir a Inglaterra e eu não consigo, de repente eu vou invadir o Egito, que é uma colônia inglesa, né? Então, a guerra ela acaba chegando no continente africano por esse motivo, né? Bom, os ingleses, eles vão conseguir deter, né, os italianos, né, que através da Líbia estão usando a Líbia, né, que é a sua colônia de base de apoio, né, tentando invadir o Egito, aquele exemplo que eu dei para vocês. Os ingleses vão conseguir detê-los e vão conseguir avançar sobre a Líbia, mas o Mussolini, ele vai ter um auxílio, né, de tropas nazistas especializadas em atuarem na África, chamadas African Corps, né? Então, os African Corps vão barrar esse avanço inglês sobre a Líbia, certo? Empurrando as tropas britânicas de volta para o Egito, mas vêm os americanos e conseguem auxiliar, né? E aí eles conseguem avançar sobre a Líbia novamente. Ou seja, já é uma fase em que o eixo está sendo contido. Tudo bem? Bem, aqui eu tenho, né? Ah, eu não falei disso aqui. Isso aqui é importante. Cadê? Por que eu pulei?
Não, eu acho que isso ainda vem. É porque já tem uma imagem aqui, mas eu acho que isso aqui ainda vem. Bom, essa imagem aqui são os soldados, são os montes de corpos de soldados nazistas nas estepes russas congeladas, né, amontoados ali, morreram congelados mesmo, tá? Isso não foi só fruto de ataque, não. E aqui, bem interessante que a gente percebe como eu posso dizer, o avanço do eixo, né, partindo aqui da Alemanha, olha como é que o eixo avança sobre a União Soviética, e olha, aqui, Stalingrado fica aqui, e olha só a Rússia se recuperando, né, e conseguindo conter esse eixo novamente. Então esse mapa ele é bem explicativo, né? Seguindo aqui, a gente já vai para a terceira fase, que é a ofensiva dos aliados, né? É quando o eixo ele consegue, quer dizer, é quando os aliados conseguem avançar sobre o eixo e o eixo consegue, quer dizer, consegue não, acaba sendo totalmente retraído, né? Bom, entre junho de 44 e junho de 45, então a gente já está se aproximando aí do fim da guerra, né? Depois do ataque a Pearl Harbor, os japoneses e os norte-americanos ainda estão quebrando o pau lá no Oceano Pacífico, tá? Os japoneses eles vão dominar Filipinas, Indonésia, Hong Kong na China, Singapura, Nova Guiné, Ilhas Salomão, entre outras ilhas menores. Mas em maio de 42, os Estados Unidos, em resposta, vão iniciar a contraofensiva. E essa contraofensiva que vai levar um ano para acontecer, de junho de 44 até junho de 45, né? E aí eles vão liberando esses territórios um a um, e os japoneses vão recuando em direção ao seu próprio território, que também é uma ilha no Pacífico, né? Os americanos também decidem ajudar os aliados na Europa. Aqui vai acontecer, em 1944, a maior operação da Segunda Guerra Mundial, que é chamada o Dia D. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? O que vai acontecer? A galera vai se juntar, né? Assim, putz, não acredito que eu esqueci. Normandia. A galera vai se juntar na Normandia, que é o litoral francês. Assim, os aliados todos unidos com uma quantidade absurda de navios, de embarcações, de aviões, de tropas. Inclusive, eu tenho alguns números aqui para vocês. Aqui, ó. 155 mil homens, né? 14.200 barcos, 600 navios e milhares de aviões. Todo mundo junto no litoral norte francês, na Normandia. Para quê? Objetivo número 1, vamos libertar a França das mãos dos nazistas. Então essa mega operação que foi muito bem sucedida, libertou Paris das mãos dos nazistas, fez com que os nazistas recuassem até o seu próprio território, né? Recuassem em direção a Berlim, né? Deixa eu voltar lá no slide que a gente estava olhando. Beleza, que eu falo dessa questão do dia D. E só para concluir, os aliados eles vão chegar na Itália também. Aqui aparece já a participação brasileira da Batalha de Monte Castelo, né? Quando os brasileiros, os pracinhas, né? Hoje conhecidos como pracinhas, os soldados brasileiros venceram a Itália nessa Batalha de Monte Castelo em território italiano, tá? A participação do Brasil, dentre outros fatores que a gente vai mencionar, foi essa. Então, assim, aqui, nitidamente, o Japão está sendo recuado para o próprio território, a Itália também, e a Alemanha, idem, tá? Então, todas as suas anexações territoriais foram perdidas e cada país do eixo está encolhidinho debaixo da sua própria cama, ok? Então, aqui eu falei do dia D para vocês. E aqui, continuando nessa ofensiva, a gente vai ter o fim da guerra para a Itália. Por quê? O Mussolini, ele estava com a sua amante, com a Clara Petacci, né? Eles estavam refugiados no interior da Itália, numa cabana, e eles foram encontrados por rebeldes italianos, ou seja, italianos antifascistas, rebeldes porque os
porque a Itália era fascista, né? Então se você é contra o governo, você é visto como um rebelde. E eles foram encontrados e fuzilados. Os dois foram pendurados de cabeça para baixo, numa cerca, e fuzilados. A gente tem até a imagem clássica aqui, ó, dos dois, tanto do Mussolini quanto da Clara Petacci, tá? E aí, isso faz com que a Itália assine uma rendição, um armistício, e saia da guerra, tudo bem? Então agora no eixo, a gente só tem o Japão e a Alemanha. Isso em abril de 45. No mesmo mês, né, depois da grande derrota, né, da Batalha de Stalingrado, os soviéticos eles vão iniciar uma contraofensiva no fronte oriental, ou seja, no leste europeu, liberando os territórios conquistados por Hitler até chegar em Berlim. Então veja bem, vou até voltar naquele mapa. Então olha só, a operação do dia D, que começa aqui, já começa a empurrar os nazistas em direção a Berlim. E aqui a União Soviética começa a fazer a mesma coisa, empurrar os nazistas em direção a Berlim. Então eles estão ficando assim, sufocados. Eles estão ficando cercados, né? Onde eu estava, aqui mesmo. E aí o que vai acontecer? O Führer, né, o grande Adolf Hitler, né, ele vai ver que ele não tinha mais condição de continuar no comando, né, e conseguir vitória. Então, assim, naquele momento, ele está percebendo que a derrota é algo iminente, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai orquestrar a própria morte, né? Ele vai cometer suicídio no dia 30 de abril de 45, não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer junto com a sua namorada, a Eva Braun, né? E a ordem que ele vai deixar vai ser, os nossos corpos precisam ser destruídos. Porque ele não queria que a imagem dele morto aparecesse na posteridade, como a imagem do Mussolini que eu mostrei aqui para vocês, né? Então, toda vez que você procura, vai aí no seu site de busca e clica Adolf Hitler, imagens, vê o que você vai ver. Você só vai encontrar Hitler imponente, autoritário e tudo mais. Você não vai ver ele numa situação de derrota, né? E essa questão do marketing para ele era muito forte, né? Então ele... Aí por isso que tem essas teorias da conspiração, né? Não, Hitler na verdade foi visto não sei onde, né? Só que o tempo não passa para ele, né? Que a galera vê Hitler igualzinho nos anos 40, mas tudo bem. Bom, aqui a gente tem essa manchete no jornal O Globo, aqui do Rio de Janeiro. Hitler morreu, anunciando a morte do Führer no seu QG de Berlim, no seu quartel-general. A rádio nazista adianta que o almirante Dönitz assumiu a chefia do governo alemão. Quando eu tenho um novo governante na Alemanha, esse cara vai assinar a rendição e a Alemanha sai da guerra também. Então, o que resta na Segunda Guerra Mundial do lado do eixo? Apenas o Japão. Então, eu tenho, de um lado, dos aliados, Inglaterra, França, a França agora livre dos nazistas, né? União Soviética, Estados Unidos, esses são os países protagonistas, tem os apoiadores também, como o caso do Brasil, mas que vem numa segunda instância, né? E do outro lado, eu tenho apenas o Japão, uma ilha, assim, pequenininha, assim, os caras já estavam praticamente se rendendo, bastava um bloqueio naval, um bloqueio de alimentos que o Japão se renderia. Mas para os Estados Unidos, um bloqueio assim seria muito pouco, né? Por quê? Porque era uma grande oportunidade para ele mostrar para o mundo o seu poder bélico. Na verdade, mais especificamente falando, liberar as bombas atômicas sobre o Japão era uma oportunidade de mostrar para a União Soviética o seu poder bélico. Porque, gente, olha só, quando Hitler morreu, quando a Alemanha nazista sai da guerra, aquilo é fim de festa, né? Pensa comigo, você está numa festa de aniversário, cantam parabéns, distribuem o bolo, vai todo mundo embora, você pode até ficar, mas na boa, a festa já acabou. Você está ali tentando continuar, porra, mas já acabou. Quando morre o Hitler, acabou. Quem é Japão, gente? Quem é Japão? Japão é aquele convidado que se recusa a ir embora, aquele teu tio bêbado que não quer, né, que não quer ir, que quer ligar o som de novo. Esse é o Japão. Então basta você chegar pro teu tio e falar, mete o pé e fechar a porta, acabou a festa. Era basicamente isso que você faria com o Japão. Mas não. Mas você
quer liberar as bombas atômicas para você mostrar para a União Soviética, olha só, Hitler morreu, a festa acabou, o meu problema agora é contigo, nação socialista. Que aí a Guerra Fria já está se iniciando. Né? Então era uma oportunidade para mostrar para o mundo todo o seu poder bélico e liberar bombas atômicas que até então eram inéditas, né, em conflitos militares, né, nesse planeta. Né? Eu já ia dizer, na Europa não, mas é tipo inédito mesmo, nunca tinha sido utilizado. E é isso que eu explico aqui para vocês. Depois, obviamente, das bombas atômicas serem liberadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 de agosto de 45, o Japão, obviamente, se rende, desesperado, né? Cortinas de fumaça fecharam a maior tragédia bélica do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Além dessas imagens aqui que eu já exibi, eu trouxe para vocês essas duas imagens, né? A bomba atômica e aquele seu efeito cogumelo, né? Como é chamado, né? Aqueles gases que vão subindo e formando uma grande nuvem, e quando aquela fumaça tóxica, radioativa, né, entra em contato não só com o ar, mas com a superfície, aquilo vai deixar herança genética, assim, as pessoas vão nascer defeituosas e cheias de problemas físicos e mentais até hoje, assim, nessas cidades, porque vocês quando estudam química, vocês não fazem aquele cálculo da meia-vida, que vocês veem que a massa do elemento radioativo, ele vai levando não sei quantos mil anos para se dissipar. Eu fiz ensino médio, tem um negócio desse aí que eu me lembro, né? Então, esse é o cálculo que você faz para você perceber quanto tempo vai levar para a radioatividade se dissipar no meio ambiente. E assim, a parada é muito longa, sabe? Então, é uma... E detalhe, na época, até o Albert Einstein, que era judeu, né? Alemão, mas judeu, que durante a Segunda Guerra estava refugiado nos Estados Unidos, se eu não me engano. Estados Unidos ou Inglaterra, mas tenho quase certeza que era Estados Unidos. Ele conversou com o presidente americano e falou, não libera a bomba atômica, que a gente ainda não conhece todos os efeitos. O presidente americano nem ligou para ele. Como é que a pessoa não liga para o Einstein, né? É meio esquisito, mas não ligou para o Einstein e liberou as bombas atômicas de qualquer jeito, né? Bom, fim da guerra, né? A gente vai ter aí o julgamento de Nuremberg. Sempre quando a gente tem um fim de um grande conflito, a gente precisa sentar, se reunir com a galera para ver o que vai acontecer. E dessa vez, né? Foi algo assim diferente do que aconteceu com o Tratado de Versalhes, né? Dessa vez, pegaram leve com a Alemanha. Por quê? Porque eles não queriam que nascesse um novo Hitler. Não vamos exaltar o sentimento revanchista alemão de novo. Vamos tentar pegar leve, né? Então, assim, diante de tudo que os nazistas fizeram, né? As penas foram bem poucas e bem brandas, né? Eu trouxe aqui para vocês, ó. A gente teve 12 condenações à morte, só 12. 3 prisões perpétuas e 4 penas entre 10 e 20 anos, apenas para os principais generais e principais responsáveis, né, por tortura e tudo mais. O Japão foi ocupado pelos norte-americanos, mas logo depois foi liberado e nem bem a guerra terminou, Estados Unidos e União Soviética já começaram a se enfrentar, né? Na aula de Guerra Fria vocês vão ver a questão da ocupação de Berlim, né? E a construção do Muro de Berlim. Apenas Berlim foi ocupado pelas forças vencedoras aí da Segunda Guerra Mundial, os países membros do grupo dos aliados, né, ocuparam Berlim, aí a gente tem a construção do muro, aquela coisa toda que aí já é um assunto para uma nova aula, certo? Como eu disse, as medidas tomadas, principalmente contra a Alemanha, não foram drásticas, uma vez que os aliados temiam que novamente surgisse entre os alemães o sentimento revanchista, conforme ocorrera com o Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. Né? Aqui a gente tem essa foto icônica, né, do Churchill, né, o primeiro-ministro inglês, o Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, né, o Joseph Stalin, e ali atrás tem o Charles de Gaulle, que se não me engano, é esse cara aqui, ó, que é o presidente francês, certo? E só pra gente concluir, falar da participação do Brasil na guerra, esse é o nosso último slide. Bom, o que eu falei para vocês eu vou mostrar, tá? E depois a gente vai falando o que faltar. O Brasil enviou a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, o Exército, para lutar na Batalha de Monte Castelo contra a Itália. Saíram
vitoriosos, assim como também enviou a FAB, a Força Aérea Brasileira, para a mesma batalha, tudo bem? Bom, a gente tem o fornecimento de borracha do Brasil para todos os países envolvidos, tanto faz se era aliados ou se era eixo, né? Nessa questão comercial não entra na ética de guerra, tá? E foi instalada em Natal, capital do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste brasileiro, uma base militar dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque era importante, era um importante ponto, assim, era um ponto geográfico muito estratégico. Por quê? Porque a Marinha Brasileira, ela patrulhou todo o Atlântico Sul, tá? Então, assim, era importante ter uma base naval dos Estados Unidos para que esse patrulhamento também fosse organizado pelos próprios americanos. Então, essa foi a participação do Brasil. Eu acho interessante mostrar algumas imagens aqui. A gente tem fotos dessa base aérea, né, norte-americana. Aqui os brasileiros jogando beisebol, né, junto com os soldados americanos. E aqui, gente, tem uma história super engraçada, super, assim, curiosa para contar. A gente sabe que essa cobra com esse cachimbo na boca é até hoje, né, um dos símbolos do Exército Brasileiro. E o lance é o seguinte, quando Vargas anunciou que o Brasil ia entrar na guerra, né, do lado dos aliados, a população ficou fazendo piada e saiu num jornal a seguinte frase: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar nesse conflito. Pois bem, quando o Brasil foi para o conflito, Vargas mandou que o desenho de uma cobra fumando fosse estampado em todas as fardas dos militares. Então essa coisa de a cobra vai fumar, né, que a gente fala, né, significa isso, significa vai dar problema, ou seja, teve uma guerra, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, me procurem nos nossos canais, né, que vocês já estão acostumados, e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!